Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na aula passada eu tinha ensinado vocês aí a estar manipulando as propriedades de layer e as propriedades de cor dos objetos na tela. Na aula de hoje eu quero estar ensinando vocês aí a estar inserindo valores, informações dentro de blocos parametrizados. É muito comum aí a galera de projeto pegar projetos gigantescos com uma cidade inteira e ter que parametrizar esse tipo de bloco aqui todo na mão. E muitas das vezes essas tarefas são manuais, como por exemplo, somar valores, selecionar valores na tela e somar ele aqui dentro. Então, tipo, você fazer isso manualmente, digitar toda vez que você tiver que parametrizar um bloco, digitar SP-1 e assim por diante. É uma coisa que dá para você resolver fácil usando uma macro e isso ganha muito tempo para quem está projetando e precisa tá com tempo curto aí para entregar esses projetos. Beleza. Vou abrir aqui meu ambiente de programação, apertando Alt F11, e eu vou modificar aqui o nome do nosso módulo. Eu vou colocar aula 3, nossa terceira aula aqui do curso, e o nome da nossa macro vai ser ATBlock. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar uma variável, só para efeitos visuais, uma variável com o nome do nosso objeto de seleção, dim as acad bloco de referência. Beleza, então a gente vai manipular variáveis que tem bloco de referência. Lembrando que no final eu vou vir aqui e comentar esse código, que é para ele não dar conflito com a ideia de seleção na tela aqui. Isso é só para eu poder mostrar essa ideia aqui para vocês. Ponto get atributos. A função que a gente vai usar é o get atributos. Ele vai atribuir atributos a uma variável vazia e a partir dessa variável a gente consegue estar inserindo, retirando, manipulando valores dentro de um bloco parametrizado. Vou comentar essa linha de código e eu vou iniciar aquele nosso loop. Então for i, esse i é uma variável que vai começar em 0, to, e aí ela vai até o scount, opa, .count, -1. Isso aqui a gente viu na aula passada, significa que ele vai fazer um loop com base nas informações de contagem. Lembra que na aula passada eu falei que eu começo em 0 e coloco esse -1, que é para poder casar muitas vezes com informações de matrizes? É uma coisa que vai acontecer aqui. Vou só fechar o next. Sempre que você abrir uma condicional, um loop, é sempre bom você estar especificando o momento que ele vai fechar, porque quando o seu código vai ficando maior e maior, fica mais difícil de descobrir qual foi o seu erro. E muitas vezes bugar o código só porque você esqueceu de colocar um next vai atrapalhar aí o seu sistema. Beleza. Qual é a matriz? O bloco, ele funciona com uma ideia de matriz. Então, tipo assim, preciso alterar a tag CTO9010, que é a primeira tag da nossa lista do nosso bloco. Então, essa contagem, se você quiser especificar para o VBA qual é a tag que você vai estar alterando, é a 0. Então, a CTO9010 é a 0 e a nossa contagem, por isso que aquela nossa contagem começa em 0 e a gente precisa colocar esse -1 para ele não fazer uma contagem errada. Beleza, coloquei aqui o nosso loop, tudo isso a gente já viu na aula passada. E agora eu vou criar uma nova variável. Essa variável eu vou chamar ela de atributo. O que esse atributo vai receber? Ele vai receber o nosso objeto de seleção. Dessa vez eu não vou colocar item, eu vou colocar o i, né? Na aula passada eu colocava o item para especificar qual é o objeto que a gente está manipulando primeiro. Ponto get atributos. Beleza. Então, a variável vazia vai receber todos os atributos do nosso primeiro bloco selecionado. Ok, até aqui beleza. E o que eu quero alterar? Eu quero alterar aquele CTO
essa informação aqui, CTOX. O que eu vou fazer? Eu vou colocar atributo, entre parênteses. Qual vai ser a informação que eu quero alterar? É a primeira da nossa matriz. Ponto texto string. Ou seja, eu quero alterar a variável valor, que é essa bem aqui. Essa é o que dá o nome para nosso bloco. E essa é a informação que eu posso manipular ela aqui da forma que eu quiser. Então eu quero alterar essa variável. O que eu vou colocar nessa variável? Eu vou colocar aqui um high. Beleza. Então, se eu selecionar dois itens, como eu vou fazer agora, ele vai fazer isso duas vezes. E nas duas vezes, a primeira variável, a primeira tag vai ser alterado para a informação high. Bora executar e ver o que acontece. Opa! Mais uma vez aqui, comentar o código para não dar problema na hora de selecionar os objetos. Perceba. Então ele fez a alteração da nossa primeira variável. E assim por diante. Se você quiser estar manipulando, colocando a segunda, a terceira. É claro que da forma que eu escrevi aqui esse código, ele está bem cru. O que significa que o usuário é foda, ele consegue, você não sabe, você não está esperando qual é o tipo de bloco que o usuário vai criar. Esse aqui são dois blocos diferentes. Então vamos supor que o seu usuário colocou a informação da tag CTO8515 aqui para baixo. Ele deixaria de ser a nossa primeira tag. Então muitas vezes você precisa estar criando condicionais para estar procurando essa informação e só assim atribuir valores a essa informação. É muito normal. Outra coisa comum que o teu usuário pode fazer e te entregar um bloco parametrizado é ele colocar um CTO e uma dessas letras tá em minúscula ou só a primeira maiúscula. Então, tipo, você tem que usar algumas funções para transformar todas as letras seguintes em letras maiúsculas e trabalhar e fazer uma condição ali para ele verificar se é verdadeiro ou falso, só com as informações maiúsculas dessa tag. Isso eu vou estar mostrando nas próximas aulas. Acho que por hoje já deu para ter uma ideia aí de como você pode estar atribuindo valores a um bloco, contas matemáticas, selecionando vários objetos de números na tela e somando ele dentro desse bloco. Eu vou mostrar isso nas próximas aulas. Beleza, se você tiver mais interesse pelo assunto, deixe a sua sugestão aí de vídeo aqui nos comentários. Eu vou estar deixando também aqui na descrição desse vídeo o meu e-mail, caso você tenha alguma demanda que você queira passar para mim. E é isso, valeu, falou, até a próxima, galera.